João Pedro Araújo mandou assim: comentem sobre o último vídeo do canal Notícias Maromba, o Ramon na integral e o Refizik vítima Já saiu de no Notícias hack. Maromba já? Já saiu no Notícias Maromba. Marcelão é rápido no O que gatilho, vocês velho. sabem Eita, sobre Ramon. isso? Tá, eu vou falar sobre isso, Maurício, até porque isso tá tirando um pouco o meu foco aqui na minha concentração. Tem outros superchats aqui em relação a outras coisas, mas vamos falar disso daí, que aí a gente já tira isso daí da frente, mestre, e continua aqui com as outras informações que a galera aqui tá querendo saber de dieta, de um monte de coisa. Eu vou dizer pra você o que aconteceu comigo. E eu vou esperar para que outras pessoas digam e contem. Eu estava trabalhando, pela manhã eu recebi uma mensagem do Ramon. Pai, às 4 horas você vai estar no CT? Falei, filho, às 4 horas eu estarei começando uma gravação. Eu estava na fábrica, era 9 horas da manhã. Mas, quando for por volta de quase 5 horas, eu termino. E aí eu tenho um podcast, mas eu seguro um pouco o podcast e te ouço. Tudo bem? Tá bom, pai. Quando for 5 horas eu tô aí. Legal. Eu terminei a minha gravação. Quando eu terminei a minha gravação, ele chegou. E aí eu falei, filho, sobe lá na sala de podcast que eu tô terminando alguns detalhes e a gente já conversa. Eu sentei aqui, nessa mesa, nesse lugar. A Viti sentou aqui, de cabeça baixa. O Ramon sentou na minha frente, de cabeça baixa. E naquela mesa sentou um rapaz chamado André, que é dono da MIT, marca de roupas. O André começou a falar, o Ramon e a Viti de cabeça baixa. E o André começou a dizer que ele estava ali representando o Ramon e que ele intermediou uma negociação do Ramon com a Integral Médica e que ele ficou aproximadamente 8 horas trancado dentro da fábrica da Integral Médica com o Ramon, negociando isso, que não deixaram ele sair de lá enquanto o contrato não estivesse assinado e que o Ramon tinha assinado um contrato com a Integral Médica. Eu não esperava por isso. Por maiores que pudessem ser assim as minhas dúvidas do que estaria acontecendo aqui, eu nunca imaginei que um rapaz estaria aqui falando pelo Ramon e pela Viti. Eu olhei para o Ramon de cabeça baixa, eu olhei para a Viti de cabeça baixa, e eu falei, nós não estamos falando de uma troca de mercado, nós estamos falando de uma família. O Ramon é minha família. E quando nós temos um time de atleta, ali é uma família. Por mais que vocês talvez enxerguem a questão da relação comercial que realmente existe, quando você convive todo dia no esporte, a gente está falando de um esporte individual, as pessoas acabam se ligando como uma família, pelo menos é o que acontece aqui na Max Titânio, pelos laços de amizade e pela luta que um tem com o outro ali, do tipo, pô, você me ajuda, eu te ajudo, eu tô em preparação, você também tá, vamos junto. Se torna uma família. E aí eu falei pro André, o André falou, Renato, entenda uma coisa, isso é normal, isso é de mercado. Eu falei assim, André, para você pode ser de mercado. Para mim, é o meu filho que tá indo embora. Então, pelo menos respeita a minha dor, é o meu filho que tá indo embora. Eu não tive reação, eu levantei e falei, Ramon, você não vai ouvir uma contraproposta da Max? Você não vai permitir que a Max lhe dê uma contraproposta? Ele não respondeu, porque antes dele responder, o André respondeu, não. Se fossem para vocês ter feito uma contraproposta, tinha que ter feito antes. Não fez antes, agora não tem mais jeito. Eu não tive reação. Eu levantei, abracei o Ramon, e o Ramon,
com o olho cheio de lágrima, me abraçou e falou: pai, me perdoa, eu estou fazendo isso pela Viti e pelo Ravi. A Viti me abraçou e falou: Renato, me perdoa, eu estou pensando no Ravi. O André pegou, desceu com eles, colocou o Ramon e a Viti dentro de um carro e partiu direto para Curitiba. Ou seja, já era uma situação armada. Mas ele não passou nem em casa, ele foi direto para Curitiba. A minha reação era... Eu fiquei sentado aqui, o Maurício não onde estava. Eu falei: Maurício, eu não tenho condições de fazer um podcast. Eu tinha um podcast naquele dia. Um Cariani responde. Eu falei assim: pode cancelar. Eu não tenho cabeça para isso. Acabaram de levar meu filho. E aí, eu tinha um podcast, eu tinha uma live mais tarde com o cunhado do Sebum, que foi inclusive anunciado que eu faria parte. Eu liguei pro Tamer, falei: Tamer, me perdoa. Eu não tenho condições psicológicas de fazer uma live. Eu liguei pra Mariane e falei: Mariane, nós perdemos o Ramon. Ela: como assim? Eu falei: nós perdemos o Ramon. Mas como assim? Ele não falou nada comigo. Eu falei assim: ele veio e se despediu de mim. Ela veio, ela estava em São Carlos, ela pegou o carro, deu o retorno, fez 4 horas de viagem, chegou aqui, eu estava no mesmo lugar, eu não tinha conseguido sair daqui. Nós estamos falando de 5 horas da tarde, já eram 10 horas da noite e eu estava sentado aqui. Como alguém que está entendendo o que aconteceu com o seu filho. Porque para mim, não tem essa do dinheiro, da relação comercial, essas coisas, não era nisso que eu estava pensando naquele momento. Estava pensando que naquele momento tinham levado meu filho embora. Era o meu pensamento, egoísta ou não, não importa. Estou dizendo para vocês como eu me senti. E aí ela chegou para mim e falou assim: Renato, ele não me atende. Faz 4 horas que eu estou ligando para ele, não me atende. E aí a Viti mandou uma mensagem e disse: Mariane, nós estamos indo para Curitiba. Nós saímos do CT e fomos direto para Curitiba. O André está levando a gente direto para Integral Médica, provavelmente para gravar o anúncio, não sei. Eu falei para a Mariane falou assim: não, Renato, eu acordei de madrugada, eu trabalhei o dia inteiro, eu tive viagem, mas eu vou lá. E a Mariane saiu daqui. A Mariane saiu daqui com o Beto, que é o meu sócio no CT, pegaram um carro e foram para Curitiba. Eu não tive condições alguma de acompanhar, de ir. Até porque, dentro da minha mente, o assunto já estava encerrado, porque o meu filho me deu tchau. Ele se despediu de mim. Então ele já tinha tomado a decisão dele. E ele não me deu, ou pelo menos o André, que estava falando por ele como, vamos dizer assim, empresário, procurador dele, virou e falou assim: não, eu não vou dar oportunidades para você fazer uma segunda proposta. A Mariane desceu, juntamente com o Beto. De alguma forma, ela conseguiu abrir os olhos do Ramon, que o mínimo que o Ramon precisaria era se despedir, dar um abraço nela, estar com ela, porque afinal de contas, tudo que nós fizemos e tudo que a Max fez para colocar ele no Mr. Olímpia, tirar da certidão de nascimento dele ao passaporte, ao visto, ao levar ele para a República Dominicana, e o Ramon é uma pessoa do bem, ele é um menino do bem, ele é um menino bom. A Viti é uma menina do bem. O que eles estavam ali era frente a uma negociação que eu não sei o que aconteceu na Integral. Eu não sei como é que foi a negociação. Eu não sei em que limite chegou da pressão psicológica nele ou qualquer coisa que seja que fez com que ele tomasse essa decisão. Mas, encontrando a Mariane, ele observou e olhou o que aconteceu, viu que a sua decisão era precipitada, provavelmente permitiu
que a Max fizesse ou de repente cobrisse ou mantivesse a proposta que ele tinha e ele desistiu. O coração dele falou mais alto. Agora, o que aconteceu lá, como é que foi, o que aconteceu dentro da Integral, como é que foi isso, eu não vou entrar nesses detalhes porque eu não estava lá. Eu sei de um, de outro, eu sei o que aconteceu aqui. Aqui eu recebi o Ramon, a Viti e o André. E o André, literalmente falando, e o Ramon não falou nada e a Viti não falou nada. Mas eu sentia neles uma tristeza profunda. Uma tristeza de despedida. Uma tristeza de afeto, de alguma forma, pelo time, pela família, mas acima de tudo por mim. Por mais que vocês não convivam e às vezes subjuguem, o Ramon é como se fosse um filho para mim. É que vocês não estão todo dia ali para ver, mas a gente conversa, eu pego no pé dele, eu chamo atenção, eu instruo, eu parabenizo, eu me preocupo. Como eu me preocupo com o Gnomo, como eu me preocupo com o Guilherme. É a mesma coisa. É isso o que eu posso passar para vocês. Agora, eu tenho certeza de que, de alguma forma, ele percebeu que o coração dele estava aqui. Porque senão ele não tomaria a situação ao contrário. Agora, o que levou ele a assinalar como é que foi o ambiente, como diz o André, como é que foram essas 8 horas e meia trancadas dentro da fábrica, eu não sei.